Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu vou trazer mais 2 vídeos, esse é o primeiro de 2 vídeos falando sobre os segredos de uma oração poderosa. Desde novembro eu sempre ando colocando algum vídeo falando sobre oração, para que nós possamos entender melhor, se aprofundar, ter mais intimidade, e que ao mesmo tempo é um particular entre nós e Deus, nós e Jesus. Também tem muitos exemplos na Bíblia. Tem muitas pessoas de oração que realmente mostraram uma oração sincera em poucos versículos, ou às vezes em muitos versículos, e que nos ensina de alguma forma a se aproximar mais de Deus. A oração que eu vou trazer para vocês é a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida do mundo. A oração que nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensinou diz o seguinte, em Mateus 6, versículo do 9 ao 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos traz um esqueleto de padrão de oração. Um esqueleto de forma sincera, profunda, com muita qualidade na essência das palavras, com uma entrega de uma oração realmente se aproximando de Deus. E esse esqueleto nós temos que usar como um padrão. Os 3 poderes existentes de uma oração poderosa está aqui. Esse é o primeiro vídeo. Eu vou colocar os 3 poderes existentes e vão ter mais outro vídeo falando sobre outros 3 pontos sobre essa oração. Olha que interessante. Jesus, quando colocou o Pai Nosso, ele nos deu uma diretriz com relação a um caminho, um esqueleto, como eu falei. E ele diz: devemos orar assim. Dever nosso de aproximar de Deus em oração é assim. Eu estou lhe ensinando, eu estou lhe mostrando. Aí ele disse em Mateus 6, versículo 9, a parte A: portanto, vós orais assim. Devemos orar assim. Nessa estrutura de oração do Pai Nosso, eu vou deixar na descrição aqui do canal. Em novembro eu coloquei 2 vídeos falando sobre os 4 P's de uma oração eficaz. E a oração do Pai Nosso tem 4 P's: presença de Deus, provisão de Deus, perdão de Deus, proteção de Deus. Se você entender que a sua oração, a raiz dela, o esqueleto dela, deve ter esses 4 P's, esses 4 conteúdos, e depois você se ramifica, incorporando essa oração, colocando músculos espirituais nela, para que ela abrange não só a sua vida, mas das pessoas que estão à sua volta, do lugar à sua volta, da igreja que você congrega, das pessoas que estão precisando de oração, de ajuda nos hospitais. E isso vai fazer com que ela sim seja mais corporalmente, espiritualmente amadurecida. Porque nós devemos saber orar,
devemos buscar uma oração sincera e íntegra perante Deus. Olha que interessante que ele fala nos versículos anteriores. Diz o seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em oração em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, entra em teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando não useis como vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lo perdides. Presta atenção no que eu vou colocar sobre esses 4 versículos. Vamos lá. Hipócrita. Segundo, gentios. Se você não tem sangue judeu, você é um gentio. Ponto. E se você não se aprofundar na palavra de Deus, não busca a Bíblia, não compreende o padrão de oração bíblico, você está orando como um gentio, repetindo com vãs repetições, e isso é inaceitável para Deus. Então aquela pessoa que pega o Pai Nosso e reza 50 vezes o Pai Nosso, para Deus é a mesma coisa de nada. Ele vai ouvir, não vai responder. Deus não gosta de vãs repetições. Deus gosta de uma oração sincera, pura, íntegra, mesmo aquela que você abre o coração e fala o que você está sentindo, fala o que te aborrece, mas pelo menos é sincera. Pelo menos está no fundo do teu coração. Não está sendo uma oração egoísta, porque normalmente os gentios oram repetitivamente e de forma egoísta. E no versículo 5 ele fala sobre os hipócritas. Jesus, quando relata sobre hipocrisia, ele fala sobre os religiosos, aqueles que entram nas sinagogas, como está escrito, aqueles que entram nas igrejas e quando pega o microfone ou quando é momento de oração, fica blá 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 blá. Não tem necessidade. Jesus olha tudo. Jesus ouve tudo. Deus está presente em todos os lugares. Não precisa um querendo abafar o outro. Não precisa um querendo se exaltar mais que o outro. O importante é aquela coisa sincera, honesta, de coração aberto, de coração rasgado para Deus. Um coração rasgado para Deus é aquela oração onde você tem um foco. Mesmo se a oração sua demora 5 minutos, mesmo se a sua oração demora 30 minutos, mas é uma oração que você vê que está vindo de coração. Não é aquela oração para se mostrar, se aparecer. E muitos fazem isso nas sinagogas, nas igrejas de hoje, dentro das congregações. Fazem. Muitas pessoas pegam o microfone e se estende achando que uma oração longa vai agradar a Deus. O Deus quer uma oração direta no ponto, com objetivo, com foco. Aquela pessoa que desempenha aquela decisão de falar assim: estou orando essa forma minha de orar, pronto, estou entregando para o Senhor, amém Deus, amém Jesus. Como eu falei, hipócritas e gentios. Temos que tomar cuidado muito com essa passagem que é logo que antecede a oração do Pai Nosso. E ele deixa bem claro aqui, ó, fecha a sua porta. Ore para o teu Pai que está em oculto.
Teu pai sabe o que você pede, ele sabe da sua necessidade. Agora, se a sua necessidade é egoísta, centralizadora, aí você tem que rever seus conceitos. Porque na Bíblia inteirinha eu nunca vi, em todas as passagens bíblicas, eu nunca vi o Deus egoísta. Deus nunca faz uma promessa no egoísmo, no individual. Ele deu uma promessa para Abraão, pai de uma grande multidão, uma grande nação. Ele trouxe seu filho para salvar muitos. Tudo que Deus faz, toda promessa de Deus está entrelaçada a uma instrução e é sempre canal, nunca represa. Se você gosta de obter bênçãos de Deus e gosta de ser represa, então está preparado para as portas fechar na tua vida. Porque Deus gosta de compartilhamento. Pessoas que gostam de doar. Como Jesus fala em várias parábolas dele sobre aquele que muito é dado, muito é cobrado. Aquele que é fiel no pouco, muito será dado. Então Jesus traz relatos que Deus gosta do coletivo. Do coletivo. Continuando aqui com relação ao segundo ponto, buscar a presença de Deus. Fundamental. Ele deixa bem claro nas primeiras palavras da sua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Presença de Deus. Se você não entra para buscar a presença de Deus em sua oração, a sua oração está sendo escassa. A sua oração está sendo uma oração rasa. Você deve buscar por presença de Deus. E a presença de Deus é santa. Assim como eu e você estamos na carne pecaminosa ainda, na natureza pecaminosa ainda, nós temos que buscar a santidade de Deus. E buscar a santidade de Deus é limpar nosso coração. Como fala em Tiago, limpa teu coração aí, ó. Nós não somos nada para Deus. Nós necessitamos da dependência dele, da grandiosidade que ele é. E para você entrar na presença de Deus, você tem que se humilhar. Se você não se humilhar, não se entregar nessa dependência de humilhação, você não consegue entrar na presença de Deus. Olha só, seja feita a vossa vontade. Qual que é a vontade de Deus? São 3. Também vou deixar na descrição do canal a plena vontade de Deus. São 2 vídeos e eu falo sobre a plena vontade de Deus, que fala em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus é o que opera tanto querer, tanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele tem a vontade decretória, a vontade descritiva e a vontade tolerável e permissível. Decretória decretou. O filho dele veio, assumiu a bronca, trouxe a salvação e será o planejamento da segunda vinda do filho dele. Ninguém vai impedir nada, nem o universo inteiro pode levantar qualquer coisa. Ele decretou. Eu estou dando um exemplo. A segunda, que é descritiva, está escrita na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, então você não sabe a vontade de Deus. E a vontade de Deus é estabelecida em Cristo Jesus. Então você tem que ler os evangelhos, mastigar os evangelhos, estudar muito os evangelhos para você entender que a vontade de Jesus é o centro da Bíblia. Pronto. Ele falou, já era. É a parte decretória na descritiva de Jesus. Deus trouxe o filho veio, estabeleceu, falou tudo que está nele, tudo que ele tem que fazer, tudo que ele proporcionou, aconteceu, vai ter um período ainda para acontecer, que a segunda vinda de Jesus, a dispensação da graça está acabando, e continuando
todo esse processo Jesus deixou relatado. Então você tem que estudar os evangelhos para compreender a grandiosidade de Cristo na nossa vontade, porque a vontade de Deus foi estabelecida em Cristo e a vontade de Cristo agora é estabelecida na terra. Acabou. A autoridade dado a ele todo o poder. Mateus 28, ele disse isso. Acabou. Não tem meio termo mais, não tem mais joguinho. Ou você faz sua vontade ou você faz a vontade de Cristo. Pronto, acabou. Não existe terceiro caminho. O ser humano tem que entender isso. Ou você está no centro da vontade de Cristo, perante a vontade de Deus, ou você está na tua vontade mundana, caída, carnal. Entendeu? Funciona assim a Bíblia inteira. Continuando aqui, como eu falei em Filipenses, porque Deus é o que opera tanto o querer como efetuar segundo sua boa vontade. Deus é o que opera, é o que trabalha, tanto o querer, ele quer, pronto, acabou, ninguém impede ele. Ele opera tanto o efetuar, ele quer, ele vai efetuar, pronto, acabou, vai acontecer, segundo sua boa vontade, que é a vontade descritiva, que é a vontade telema. Aí em grego, vontade telema, que significa descritivo. Ele escreveu, está escrito na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não tem como. É uma coisa improvável. Se a pessoa não lê, não estuda, não medita sobre as palavras, não medita sobre passagens bíblicas, não tem como. Buscar por santidade é uma obrigação. Devemos buscar ser santo. E o que é ser santo? Eu já fiz outros vídeos no canal, mas eu vou dar uma rápido exemplo. O que é ser santo? O templo era santo, o tabernáculo era santo, as pessoas envolvidas lá, tanto os levitas quanto os sacerdotes, eram santos, e os instrumentos usados ali no Antigo Testamento também eram santos. Assim como também no Novo Testamento também tinha o templo ainda até nos anos 70, quando foi destruído. Hoje, atualmente, o que é santo? O local que está sendo cultuado para Deus, a congregação que vai lá e cultua, faz um culto para Deus, um culto racional para Deus. As pessoas envolvidas, que deve ser santa, e os instrumentos usados, todo equipamento usado ali, também deve ser santo. Local, pessoas, instrumentos usados. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. As pessoas devem buscar santidade. É uma ordem para você se aproximar de Deus. Santificado seja teu nome. Buscar o reino de Deus. Venha teu reino. Se você ora fazendo a tua vontade e achando que o reino de Deus vai vir para dar bênçãos para você, você está bem enganado. O reino de Deus só é liberado bênçãos quando está num estado de santidade. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos de Deus mesmo não estando em estado de santidade, sim, mas aí é um particular entre Deus e a pessoa. É algo que Deus quer fazer. Ele decretou, ele quer. Nada impede ele. Ele pode salvar quem ele quiser, fazer o que ele quiser. Ele é Deus, não tem como a gente argumentar. Só que as pessoas estão vivendo no mundo hoje, achando que estão fazendo a vontade delas, mas sem buscar santidade. Aí não tem como. E a terceira parte é buscar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você tem que buscar isso aí como um padrão de vida para a sua vida. Vontade está aqui, e toda a estruturação de buscar santidade, reino e vontade de Deus. Olha que interessante que ele fala, apóstolo Paulo. Para mim esses dois versículos são os versículos mais profundos que Paulo
conseguiu, na essência, trazer a pessoa que quer experimentar o extraordinário de Deus. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Buscar por santidade. Santificado seja o seu nome. Então, a primeira parte aqui ele está falando. Apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Essa é a maneira certa de você cultuar a Deus. Não cultuar só dentro da igreja, na congregação onde você vai. Mas cultuar em você, na tua casa, na tua vida, no teu serviço, aonde você for. Esse é o culto racional para você fazer. E não vos conformei com esse mundo, mas transformais pela renovação de vosso entendimento. Buscar o reino de Deus, venha o teu reino, e não conforme com esse padrão mundano caído que estamos, esse sistema onde é arrogância, soberba, ganância. Hoje em dia, o ser humano, você não pode falar não do ser humano, você não pode discordar com o ser humano, você não pode colocar verdades pautadas na vida do ser humano, que o ser humano dá ataque de pelanca, o ser humano dá retiti, dá reteté, dá mimimi, tá tudo querendo, toda destruída por dentro com esse ego maligno, contaminado. A pessoa não quer amadurecer, não quer buscar ser maduro. Não é maduro na idade, não é 50, 60, 70 anos, não. É você olhar uma pessoa de 50, 60, 70 anos e você vê que a pessoa é tão menina, é tão egoísta, tão menino, tão soberbo, tão pequeno. É tão pequeno que a pessoa não aceita, não aceita discordar, já dá, sabe? Qualquer coisa que você fala pro ser humano faz beicinho, já fica vermelho. Para experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus, você deve buscar a vontade dele, que é o extraordinário dele. Extraordinário de Deus. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Porque se você faz esse esqueleto de Romanos 12, 1 e 2, você experimenta o extraordinário de Deus, que é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Que maravilha! Como é que Paulo conseguiu trazer na essência 2 versículos tão profundos, Paulo, maravilhoso. Esse cara era demais. Ensinou tanta coisa para nós nas suas cartas. O terceiro ponto, que é o finalizando. Entenda que Deus sabe das nossas necessidades e das nossas imperfeições. Ele sabe. Só que para isso você tem que ser, novamente vou falar desde o começo do vídeo, sincero. Humilde. Direto no ponto. Sem enrolação. Uma pessoa que se entrega, que quer. Não é da boca para fora. Não é suas ações padronizadas. Você acha que é padronizadas, né? Porque se você não lê a Bíblia, você não coloca o padrão da Bíblia na tua vida. Se você não lê a Bíblia, você não coloca o padrão na vida. E o padrão é da Bíblia, não é teu. Não é meu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Presta atenção que ele traz o pão, perdão e não induza à tentação. E livra do mal. É uma sequência, tá vendo? Pão é provisão. Você não tem que pedir só provisão material, você tem que pedir provisão espiritual, amadurecimento. Aí ele fala perdão das nossas dívidas e perdão da dívida do próximo. E fala sobre induzir a tentação e livrar do mal. Não nos deixa ser tentado. Não nos deixa o mal vir até nós. Que nós possamos passar por esse mal, mas esse mal não nos atrapalhe
a nossa intimidade com o Senhor. É isso que Jesus quer dizer. É isso que Jesus quer mostrar nesses 3 pontos que eu coloquei aqui em relação a segredos de uma oração poderosa. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele, porque tudo vem dele e tudo volta para Ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.